Algumas das notas informativas neste domingo de notícias aqui na TCV. Vamos agora fazer um resumo do que foi esta semana noticiosa num trabalho assinado pelo José Carlos Semedo. Pelo facto de muitas pessoas se terem recusado a fornecer informação aos recenseadores do INE, muitas pessoas não se encontrarem em casa, entre outras questões técnicas, foi alargado o prazo do censo 2021 até o dia 7 de julho, próxima quarta-feira, para que se complete no terreno a recolha de dados do 5º Recenseamento Geral da População e Habitação. Por isso, o INE apela aos cidadãos para a importância do Recenseamento Geral da População e Habitação como instrumento fundamental para a definição de políticas públicas de desenvolvimento. Neste sábado, regressou a Cabo Verde o advogado e deputado da Nação Amadeu Oliveira, depois de uma semana em que esteve ausente do país, tendo ajudado o seu cliente Arlindo Teixeira a sair do país, mesmo estando este em prisão domiciliar. Um caso que teve muita repercussão mediática, levando ao pronunciamento de altas figuras do Estado sobre o caso, exigindo a responsabilização de eventuais culpados. Um caso que pôs ainda a descoberto as fragilidades do sistema judicial cabo-verdiano. A Polícia Nacional anunciou um inquérito para se apurar responsabilidades. Entretanto, ao chegar à capital, o deputado da UCID advogado, Amadeu Oliveira, disse temer ser detido nas próximas horas. Mas tal só poderá eventualmente vir a acontecer caso o Parlamento ordenar a suspensão da imunidade parlamentar do referido deputado. Esperam-se novidades nos próximos dias, sabendo-se que a Comissão Permanente do Parlamento não aceitou um primeiro pedido feito neste sentido, alegando irregularidades processuais. A UCID, pela voz do seu presidente, lhe afirmou, contudo, confiança no seu deputado. Ao que tudo indica, Arlindo Teixeira, o cliente do advogado Amadeu Oliveira, encontra-se em França ao lado dos familiares. Um outro caso bicudo da justiça cabo-verdiana, que esta semana voltou à agenda mediática, foi o do Alex Saab. O caso mereceu uma leitura do Procurador-Geral da República, dizendo não existir fundamento para se suspender o processo, conforme o pedido do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas. José Landim considera estranho o pedido desse comitê, que não tem competência para pedir a um país a suspensão de um processo em curso no tribunal. Um processo muito falado na comunicação social e rodeado de muita notícia falsa, diz o Procurador-Geral da República. A Câmara Municipal da Praia esteve muito agitada esta semana, não pelos melhores motivos. Aparentemente, o presidente da Câmara Municipal da Praia e os vereadores Samilo Moreira e Xissana Magalhães desentenderam-se devido a entendimentos diversos na condução dos destinos da maior idilidade do país, levando na sequência à desprofissionalização dos dois vereadores eleitos na lista do PAICV por entre acusações e contra-acusações de má gestão, tentativa de corrupção, entre outros mimos, entre o presidente e os respectivos vereadores. O caso ainda pode parar nos tribunais. Dias bem agitados, portanto, na Câmara Municipal da Praia. A ver vamos até quando. Ainda na segunda-feira, no final de um encontro com o chefe de Estado, a presidente da Comissão Nacional de Eleições deu garantias de transparência e segurança sanitária nas eleições presidenciais de outubro. Também no início da semana, ao apresentar os resultados de um estudo sobre a situação jurídica e social das pessoas LGBTI em Cabo Verde, a ativista do género Graça Sanches disse, citamos, o Estado de Cabo Verde precisa incluir as questões do género que afligem a comunidade LGBTI na sua política pública para combater as barreiras que prejudicam este segmento. Fim de citação. Por estes dias, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, garantiu que 9 obras de reabilitação de patrimónios culturais e religiosos foram concluídas. Segundo o Ministro, o Governo investiu mais de 300 mil contos nas intervenções dos patrimónios culturais e religiosos no âmbito do eixo 4 do Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidade, programa conhecido como PRA.
No tocante à situação da pandemia da Covid-19 no país, a semana começou com a notícia da abertura de inscrições para vacinação de pessoas a partir dos 18 anos. Entretanto, até este sábado, Cabo Verde contabilizava um total de 584 casos ativos e 287 óbitos. No sábado, 58 doentes receberam altas médicas e foram registrados mais 39 novos casos de infecção. Foram anunciadas chegadas para breve de mais ofertas de vacinas dos Estados Unidos da América e da Holanda. Na quarta-feira foi noticiado que há uma retração económica no país. Com efeito, segundo indicadores divulgados pelo INE, a economia cabo-verdiana caiu 11% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2020, antes do efeito da crise económica provocada pela pandemia da Covid-19. Cabo Verde fechou 2020 com uma recessão histórica de 14,8%, fundamentalmente devido à ausência de turismo desde março do ano passado, num setor que representa 25% do PIB do arquipélago. Desde quinta-feira que o país conta com mais uma embarcação marítima para ligar as ilhas do arquipélago. O navio, registrado com o nome da malograda pianista salense Dona Tututa, vai reforçar a conectividade das ilhas, por exemplo, no caso de São Nicolau e Boa Vista. A apresentação do novo navio da Cabo Verde Interilhas aconteceu no Porto da Praia, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro. Já na sexta-feira, numa conferência de imprensa de balanço das decisões da reunião semanal do Conselho de Ministros, a ministra Filomena Gonçalves deu conta da decisão governamental de alargar o layoff até 30 de setembro, abrangendo setores público e privado, com destaque para os setores ligados ao turismo, indústria e serviços exportadores. Nesta reunião do Conselho de Ministros, também foi aprovada a proposta de lei do Orçamento Retificativo para 2021. Na sexta-feira, o Governo anunciou ainda, através do Primeiro-Ministro, que vai convocar o Conselho de Concertação Social para relançamento das atividades económicas. Ainda na sexta-feira, foi divulgado o relatório anual norte-americano sobre a situação do tráfico de seres humanos em 188 países. O Departamento de Estado volta a classificar Cabo Verde no nível 2, o mesmo em que se encontra desde 2018. Os Estados Unidos da América pedem a Cabo Verde mais rigor na eliminação do tráfico de seres humanos. No relatório do Departamento de Estado norte-americano, reconhece-se que Cabo Verde não está a cumprir integralmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico de seres humanos. Apesar deste reparo, Washington admite que o governo cabo-verdiano tem enviado esforços para combater o crime de tráfico humano. No cair do pano, ou seja, no sábado, foi noticiado que a Ilha do Maio está novamente com problemas de água. A empresa Água e Energia do Maio garante soluções para breve, porque estará a proceder à modernização das estações de dessalinização da água do mar na ilha. Algumas das notícias que destacamos ao longo desta semana nos nossos noticiários.